Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro. Eu vou estar acompanhando vocês esse semestre porque eu sou o monitor da matéria de História e Filosofia do Direito, ministrado pelo professor Lucas Henrique. Aliás, um grande abraço ao professor. E pessoal, nesse primeiro contato, eu vou estar gravando uma videoaula referente à primeira aula que ele deu para vocês sobre História e Filosofia do Direito. No caso, ele abordou então um pouco do conceito de filosofia, um pouco do conceito da história da filosofia, mencionando os três grandes pilares da filosofia ocidental, né, sendo Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu vou dar uma carimbada nesses conteúdos com vocês. E antes da gente de fato iniciar, eu tenho dois recadinhos para poder passar, tá? O primeiro é um pedido, na verdade. Pessoal, por favor, não usem as videoaulas como o material principal de estudos de vocês, tá? Isso aqui é uma complementação das matérias que foram dadas e dos temas que foram abordados. E o segundo é que eu vou utilizar o material disponibilizado pelo professor para que vocês possam se sentir um pouco mais familiarizados com o conteúdo que está sendo passado, tá? Não significa que eu vou seguir à ristra tudo que está aqui. Vocês vão ver que alguns materiais, alguns conteúdos eu vou tirar de maneira externa só para poder complementar a informação que o professor está passando, tudo bem? Recados dados, vamos iniciar então o desenvolvimento da aula de hoje. Então, começando com o que é a filosofia, uma pergunta muito simples, mas também muito complexa de ser respondida. Eu vou pedir a permissão de vocês para que nesse primeiro contato a gente vá um pouquinho antes disso e se questione sobre o que é o direito. A matéria ela fala referente à história e à filosofia do direito. Então, antes da gente começar a compreender o que é filosofia, eu quero que vocês comecem a compreender o que é o direito. O direito, para um grande doutrinador da nossa área chamado Hans Kelsen, imagino que alguns conheçam, e se não conhecem, vão conhecer, porque o curso de direito trata muito sobre ele. Para Kelsen, o direito é um sistema de normas que regula o comportamento humano, garantindo a ordem social. É uma frase dele. Tá, mas vamos começar a desenvolver um pouco dessa frase que ele tem. Então, a gente pode colocar o direito como um conjunto de normas que regulam a vida em sociedade. Eles estabelecem o que é permitido, proibido ou até obrigatório. Como vocês já devem imaginar, imagino vocês que já estejam tendo direito penal, vocês vão ver que o direito penal ele regula ações, por exemplo. Ou seja, ele regula o que é permitido, proibido. Então, a gente sabe que se eu for dar um soco em alguém, por exemplo, o Estado limita meu movimento, porque eu dar um soco em alguém significa que eu estou eu estou cometendo uma infração penal. Quem que deu o poder de permitir que isso seja ilegal? O Estado. Então o direito ele é uma norma do Estado. E nessa norma ele regula essas três ações que eu disse. Ele também existe para organizar a convivência entre as pessoas, resolver os conflitos e proteger valores essenciais, como a liberdade, a propriedade, a igualdade e a segurança. Vocês também vão estudar, obviamente, peço desculpa pessoal, que cada área do direito trabalha um pouquinho desses quatro pilares. E assim, obviamente as normas elas não surgem do nada. Elas refletem a cultura, a história e os interesses de uma comunidade em determinado tempo. Só que isso não significa, por exemplo, que essa norma também já ainda reflita hoje alguma ação. Vocês vão ver que o principal ponto da filosofia do direito é não permitir com que a gente é, trabalhe de maneira cega uma norma existente, porque às vezes essa norma ela necessariamente já não condiz com a sociedade que a gente vive. E é nesse movimento que permite com que essa norma seja mudada. Tudo bem? Já que a gente concluiu a primeira etapinha, que foi trabalhar um pouquinho sobre o que significa essa palavra direito, afinal a gente está fazendo a faculdade de direito, né? Desculpa pessoal, vocês vão ver que a minha tosse ela é bem rotineira, tá? Até já peço desculpa novamente. Mas vamos começar a trabalhar com o pilar que essa aula ela representa, que é a filosofia. O que é a filosofia? Para a gente começar, é legal mencionar no próprio slide essa professora Marilena.
ela tem uma frase muito interessante. Para ela, a filosofia é compreendida como a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigados e compreendido. Vocês vão ver que esse é um pilar fundamental da filosofia. Mas vamos começar devagar então, tá? Vocês vão ver, eu quero transmitir para vocês essa ideia de que a filosofia ela é extremamente sofisticada, ela é complexa, só que ao mesmo tempo ela pode se tornar algo muito simples. Porque filosofar é um estilo que todo mundo aborda todo santo dia, talvez de maneira inconsciente, porque a gente filosofa, nós somos animais sociais, nós somos animais inteligentes. Então esse é um princípio inerente a cada um de nós. Mas vamos começar então com o significado da palavra filosofia. O que significa filosofia? Filosofia significa amor à sabedoria. Em resumo, e de maneira muito sofisticada também, a filosofia é o estudo crítico e racional sobre as questões fundamentais da existência. Eu sei que parece um pouquinho complexo, só que vamos piorar ainda mais isso. Tem um doutrinador, não também da área do direito, tá, mas um grande filósofo que eu gosto muito de acompanhar, que é Nietzsche. Nietzsche, ele tem um conceito muito legal de filosofia. Para ele, a filosofia é a busca voluntária da verdade em meio ao caos da existência. Algo bonito e muito singelo também. Só que vamos começar a tornar essa explicação um pouquinho mais simples. Então, o que é filosofia? Pessoal, filosofia é o ato de se questionar sobre as verdades do mundo. Para a filosofia, a verdade universal não existe. E acima de tudo, a filosofia ela nos liberta de um parâmetro muito e muito importante, que é a ignorância. Pessoas ignorantes, e quando eu digo ignorância não é num fator de educação, por exemplo, tá? Eu digo que pessoas ignorantes são aquelas que enxergam o mundo através de uma ótica de uma verdade universal. E que não existe um parâmetro para que determinado assunto, tema, seja debatido. Então, filosofar, o ato de filosofia é se questionar sobre essas verdades universais, é não aceitá-las e se aceitá-las é compreendê-las. Filosofia é algo muito importante e vocês vão ver que daqui a pouco eu vou trazer para vocês o quão perigosa a filosofia pode ser e o quão importante é para que a gente possa se libertar desse perigo. Então, assim como a filosofia é uma arma que pode nos causar um mal muito grande, ela é a principal arma que pode nos libertar desse mal, tá? Então, vamos avançando aqui. Aqui o professor ele faz um questionamento muito importante, muito legal. No slide ele menciona Aristóteles e Platão. Eu não vou fazer essa menção agora, porque eu vou trabalhar eles daqui a pouco, tá? Mas é a importância da filosofia na era da inteligência artificial. Pessoal, agora eu vou dar um conto pessoal meu, tá? Recentemente eu tive numa palestra da USP, em que o ministro e também presidente do STF, o Barroso, ele esteve presente. E lá ele abordou justamente esse tema, da importância da filosofia na era digital e também a importância da inteligência artificial no mundo de hoje. É um fato inerente que a inteligência artificial ela trouxe muitos bônus para a nossa sociedade. Só que até onde será que esses bônus são de fato bons para a gente? Tem a última frase do slide que o professor menciona, eu achei genial, que é: existem algoritmos que a máquina nunca conseguirá copiar. E isso é a mais pura verdade. A nossa essência, a máquina nunca vai conseguir copiar. Tem uma frase muito boa de Sócrates que ele diz que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. E é verdade. Quando a gente deixa de se questionar, e eu faço agora menção com uma outra frase dele, que é: se penso, logo existo, significa que quanto mais a gente deixa de pensar e a gente permite com que uma máquina nos substitua nesse parâmetro, e eu não estou falando, pessoal, sobre um fator talvez manufaturado ou maquinofaturado, mas eu digo num fator existencial. Quanto mais a gente permite com que a inteligência artificial, com que a máquina faça algumas obrigações simples, tome decisões simples sobre a gente, mas a gente
percebe que a gente não está existindo. E quem mais está existindo agora é a máquina. Então é um questionamento muito interessante que o próprio Sócrates ele traz na frase que eu mencionei e que também encaixa perfeitamente com o slide que o professor disponibilizou para vocês, tá? Vamos prosseguir então. Aqui teve um breve conceito de filosofia que eu imagino que já tenha sido abordado, tá? Mas só voltando então, filosofar é esse parâmetro. Obviamente, eu quero que vocês compreendam que nem mesmo a filosofia ela traz uma verdade universal. Não faria sentido, é claro, a filosofia fazer com que você aceite algo se questionando sobre esse algo. E é mediante isso que a gente tem várias visões filosóficas a respeito de um tema. Nós temos hoje, por exemplo, eu vou falar sobre estado de natureza e estado de sociedade, que imagino eu que vocês já tenham estudado no primeiro semestre. Nós temos 3 grandes pensadores sobre o tema. Rousseau, por exemplo, Hobbes e John Locke. Vocês viram 3 perspectivas sobre o tema, 3 filosofias sobre o tema. Eu quero que vocês compreendam que uma filosofia ela não exclui a outra, elas convivem em harmonia. Então, é nesse aspecto que a filosofia também permite um debate. A filosofia permite com que a gente critique e transforme essa razão, essa racionalidade, traga essa racionalidade para os dias de hoje. Vocês vão ver também que a filosofia ela surgiu, não vou dizer que ela surgiu, tá? Mas ela teve uma grande ascensão durante a sociedade grega. E anteriormente ao milagre grego, que a gente chama que foi esse momento em que a racionalidade foi trazida à tona, a gente tinha um apego mítico muito grande. Então, algumas perguntas simples que a gente se fazia na época, como por exemplo, o porquê a gente existe, ou para onde a gente vai, qual que é o sentido que a gente tem nisso tudo, os gregos, eles respondiam, é claro, antes da racionalidade ser um tema muito abordado por Sócrates, por exemplo, a gente trazia os ideais míticos, ou seja, essas respostas dessas perguntas eram respondidas com o teor mítico. Então, os deuses eram trazidos à tona. Por exemplo, sei lá, Zeus permitiu que a gente vivesse por um parâmetro em meio a isso, tá? Só foi uma questão que eu coloquei aqui, até porque eu não sei muito sobre a mitologia grega em referente a esses deuses, é claro. Mas é também um breve conceito sobre a filosofia, tá? Para que filosofar? Vocês estão vendo que eu rabisquei um pouquinho o slide, porque é um tema que depois eu vou voltar aqui para a gente poder trabalhar, tá? Mas para que filosofar? Para que a filosofia? Simples, é um conceito também muito inerente, como eu já disse para todos vocês. A filosofia, ela parte de um ponto em não aceitar uma verdade, em não aceitar algo que por mais que seja debatido a todo instante, aquilo não significa que é uma verdade inerente ao tema debatido. Então a filosofia ela nos liberta. E aqui eu quero trazer um ponto muito importante do porquê a filosofia é muito importante. Imagine, por exemplo, que se a gente voltar a alguns anos, eu quero abordar 2 parâmetros históricos sobre isso, tá? Então, imaginem-se que a gente volte lá para a época da Revolução Francesa. Vocês vão perceber que a filosofia de vida, a filosofia em que as pessoas estavam, representava uma opressão muito grande de uma classe. Porque, infelizmente, vocês também devem ter essa capacidade, essa óptica de analisar que a filosofia e principalmente o direito, eles foram, como posso dizer, eles foram armas de opressão social utilizadas por uma classe por muito tempo. É um grande caso, por exemplo, da burguesia com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, durante a Revolução Francesa, eles não tinham direitos a quase nada. Até porque era a própria burguesia que controlava todo esse sistema. Então é por isso que eu quero que vocês sintam essa necessidade de filosofar. É se questionar, às vezes, a parâmetros óbvios e nítidos se aquilo de fato é justo ou não. E a gente já vai trabalhar também o conceito de justiça, tá? Vocês vão ver que justiça é um parâmetro muito complexo de ser debatido sobre. E um outro ponto também que é muito importante que a gente voltar, e também é
relativamente recente para a história da humanidade, tá? Que é a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve um ideal trazido à tona pela Alemanha, que foi o nazismo. Um ideal deturpado pra caramba, porque traziam aspectos de superioridade de uma raça que eles acreditavam cegamente, eles seguiram cegamente. E um outro ponto, tá, pessoal? O nazismo, ele só ganhou força porque existia positivação da lei na Alemanha para que o direito alemão, ele trabalhava o nazismo era permitido para o direito alemão. Então é isso que eu quero que vocês compreendam. Hoje a gente tem uma ótica, é claro, de que isso é completamente legal, isso é errado, né? Os nossos parâmetros morais impedem com que essa idealização, esse ideal siga adiante. Só que o nazismo ele ganhou muita força porque o direito deu muita força ao nazismo também, ao menos lá na Alemanha, claro, né? A gente sabe que o direito ele é um espelho de um tempo e de uma sociedade de região para região, tudo bem? Então, eu acredito também, pessoal, que estudar o passado não é decorar o que o nazismo é entender como essa ideia deturpada foi transmitida, apropriada e também, por fim, concretizada, tá? Não como um destino inevitável, mas como resultado de escolhas e caminhos possíveis. Esse é o poder do direito e que a filosofia tem, tá? Então, é muito importante que a gente compreenda esses fatores, do quão relevante a filosofia é, da arma de opressão que ela pode ser, infelizmente, mas também, assim como ela é uma arma que pode oprimir, ela também é a principal arma capaz de libertar, tudo bem? É claro que eu falo filosofia nesse aspecto quando uma classe ruim ou uma pessoa ruim, tudo bem que, né, não tem como a gente colocar na balança o que é bom e o que é mal em relação a tempos, porque todos esses parâmetros eles tendem a mudar, mas a filosofia ela pode ser muito ruim porque ela pode ser influenciada por pessoas ruins, por ideais deturpados, para que, infelizmente, massacres possam acontecer, como já foi o caso, entendem? Mas, pessoal, que filosofia e religião eu vou debater na próxima aula, tá? Eu acho, ao menos eu tive por mim, que esse aspecto, né, que esse tema, ele fica melhor debatido na aula, na próxima aula. Então eu vou debater muito ele também sobre a perspectiva de uma pessoa que é São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que vocês também vão conhecer bastante aqui durante o decorrer da matéria, que a gente vai estudar um pouquinho de justnaturalismo e justpositivismo. Eu acho que fica melhor eu colocar a filosofia e religião lá, tá? Então eu vou pular esse teminha agora para que a gente consiga debater melhor a filosofia e a religião lá, tudo bem? Então eu vou pular aqui. E agora a gente chega num conceito muito importante de ser debatido também, que é o conceito de filosofia do direito. O que será que é filosofia do direito? Pessoal, eu já expliquei para vocês que o ato de filosofar é não permitir com que a gente aceite verdades absolutas e verdades universais. Quando a gente entra no curso de direito, eu não vou generalizar falando que é todo mundo, tá? Mas a grande maioria também foi o meu caso. A gente entra acreditando que o que está positivado na lei, o que é a lei, o que a norma traz, é a verdade absoluta, que é impossível você se questionar sobre essa norma. E não é assim. A filosofia, ela é o ato de se libertar dessas correntes, dessas amarras, principalmente dessas amarras que a gente tem. Então, a filosofia do direito, apesar de ser um aspecto um pouco abstrato, até porque é muito difícil você concretizar esse conceito dessa explicação, mas ela se reflete nas capacidades que a gente, como jurista, né, porque nós somos juristas, nós estamos estudando esse aspecto, terá para não aceitar uma verdade jurídica. Não é só porque está positivado na lei que aquilo pode estar correto, pode ser certo. Foi o exemplo que eu dei para vocês na Segunda Guerra com o nazismo e a Alemanha. Entende? Não é só porque o direito deu força para o nazismo, permitiu com que ele seja trabalhado de maneira política, que aquilo era correto. Então, questões deturpadas podem sim influenciar num sistema jurídico deturpado. E a gente, como jurista, a gente, como estudantes dessa área, como filósofos dessa área,
a gente tem sim que se questionar essas normas. Até porque esse é o principal caminho que a gente tem para poder criar novos conceitos, criar novas emendas e etc. A interpretação, a hermenêutica, ela está aí para ser utilizada, entende? Então, isso é até um ponto a ser trabalhado, tá, pessoal? Daqui a alguns anos, por exemplo, quando a gente se formar e conseguir atuar na área, não é só porque está na lei, é claro que se está na lei, teve um estudo profundo a respeito da nossa sociedade para que essa norma se tornasse uma norma jurídica. Mas eu digo que não é só porque está na lei que aquilo é verdadeiramente correto. E nós, como juristas, temos sim o poder de mudar algumas questões, algumas verdades jurídicas que o sistema jurídico traz para a gente, tá? Então esse é o conceito de filosofia do direito, é algo muito legal de ser trabalhado. Eu vou voltar um pouquinho agora, pessoal, naquele outro slide que a gente estava trabalhando e vamos, enfim, discorrer um pouquinho sobre o significado de justiça. O que é justiça? Talvez vocês tenham algum parâmetro um pouquinho formado já sobre essa questão, mas justiça é o objetivo do direito. O direito ele busca a justiça. O ponto é, será que o direito acerta a justiça? Algumas vezes? Será que todas as vezes o direito acerta a justiça? A resposta é não. Por quê? Porque justiça é um parâmetro inerente a cada um. A justiça ela é volátil. O conceito de justiça não é concreto. Então, o que para mim é justo, para vocês é injusto. E por aí vai. Em diferentes épocas, em diferentes fatores. E isso é uma perspectiva da nossa sociedade atual. Eu vou trabalhar com vocês a perspectiva das três principais bases ocidentais da filosofia que nós temos. Que é, novamente, Sócrates, Platão e Aristóteles. É até legal porque eu quero que vocês vejam bem o conceito de filosofia, de justiça que cada um tinha. Eu acho que vai ser um ponto bem legal. Mas só voltando aqui então rapidinho, a justiça ela é um parâmetro que vai oscilar entre o que é justo, então o que é justo e o que é injusto. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Quando a gente fala sobre um processo, que seja um processo civil, que tenha um autor e que tenha um réu. Às vezes a decisão dada pelo autor no final do processo, quando o trâmite do processo ele já está em julgado, aquele parâmetro do justo para o autor, com certeza, né, dependendo, claro, da óptica ali dada, não vai ser o parâmetro justo pro réu. Então aí nós temos uma discrepância a respeito de justiça. E aí que cabe novamente ao direito, né? Porque isso é um fator do direito, é das quatro funções do direito, que é, no caso, nós temos quatro grandes funções do direito, que é a pacificação social, justamente sobre esses temas e sobre esses conflitos. Bom, retornando então, pessoal, peço desculpa que deu um probleminha aqui, tá? Então, nós temos os quatro pilares ali do direito, as quatro funções que ele tem, que é de pacificação social, até porque a gente precisa de um terceiro imparcial para poder resolver alguns tipos de conflito, como é no caso de um juiz, né? Nós temos também que ela garante a liberdade, o direito é um garantidor de liberdade, é um garantidor de integração social e é o principal meio de legitimação do poder estatal que nós temos, tá? Então, no que isso se dá, no que essas quatro funções se dão ao conceito de justiça, porque é a justiça que vai permear esses quatro conceitos, tá? Hoje nós temos essa visão de justiça, de moral, de ética, em relação a até então essas três filosofias pregadas de justiça pelos três grandes pensadores ocidentais que nós temos. Aqui no caso então o professor o slide acaba, tá? Sobre o conceito de filosofia do direito, mas eu gostaria de estar abordando, então eu vou deixar aqui, tá, pessoal? De estar abordando o tema com vocês. De estar abordando esses três grandes pensadores e muito importantes para nossa convivência, para que a gente aceite o que é bom, o que é mal em meio à nossa sociedade atual. Então vamos começar com eles.
Infelizmente, a gente não tem nenhum parâmetro aqui, né? Desculpa, a gente não tem nenhum parâmetro aqui para poder tornar a aula um pouquinho mais visual, mas eu vou deixar aqui então. Começando então, nós temos Sócrates. É impossível falar de Sócrates sem falar de maêutica socrática. Imaginem, pessoal, que na época de Sócrates, de novo, Sócrates foi um dos principais, se não o principal pensador do tempo dele, tá? Não é à toa que antes de Sócrates nós chamamos os filósofos dos pré-socráticos. Então, só para que vocês tenham noção do grande poder que Sócrates... Não poder não, né? Perdão, mas influência que Sócrates teve. Só que eu quero que vocês vamos voltar diretamente àquele período. Então, de novo, a ascensão da racionalidade, da razão, do pensamento, não era algo inerente àquela sociedade. Eles buscavam a verdade absoluta deles, através dos deuses. Então, todas as perguntas que eles tinham eram respondidas por algum fator cósmico, não, perdão, por algum fator de deuses, etc. Então, a resposta que eles tinham eram as respostas que até então eles se davam em relação aos deuses. Então, chega Sócrates, e Sócrates ele foi o responsável por começar o que chamamos hoje de democracia. Só que para vocês terem noção do quão relevante Sócrates foi. Então, de novo, é impossível falar de Sócrates sem falar do que foi a maêutica socrática. E, pessoal, a maêutica socrática, ela simplesmente consistia no debate, em cada um colocar as suas verdades na mesa e conversar sobre, dialogar sobre, ignorando as verdades místicas, as verdades universais que o período trazia. Então, Sócrates, ele acreditava agora em um conceito de justiça, tá? Que a justiça não é baseada apenas em leis e normas, mas sim em uma virtude que exige uma compreensão prática e racional de alguns elementos. Então, Sócrates, ele trabalhou muito a razão, se afastando de alguns dogmas, no caso, os dogmas religiosos da época. E nesse momento, a gente teve a ascensão da racionalidade. Ali começou algo chamado de milagre grego, que é essa, não vou falar que é superioridade, né? Mas esse parâmetro maior da racionalização sendo trazida à tona naquela época, tá? Então Sócrates foi o responsável por começar todo esse movimento, por começar o que hoje é a democracia. A maêutica socrática é algo que a gente utiliza diariamente. Então é muito importante ter uma ótima visão a respeito do que Sócrates teve, do quão relevante Sócrates foi, tá? Agora, partindo para Sócrates, a gente vai para o seu discípulo, para o seu aluno, Platão, também muito conhecido na nossa filosofia ocidental. E é muito importante que Platão, vocês vão ver que ele é um pouquinho mais complexo, ele é bem difícil de se entender sobre, até porque Platão, ele idealiza muitas coisas. Não é à toa que tem um ditado popular, que acho que todo mundo usa, mas alguns às vezes nem conectam a relação de Platão com esse tema, que é quando a gente diz de um amor platônico, quando eu idealizo um amor perfeito, um amor platônico. Isso é uma referência direta a Platão, não é à toa, né, que o seu nome, até então a sua filosofia, a filosofia platônica é mencionada quando a gente diz sobre um amor platônico. Mas o que é a justiça para Platão, então? Para Platão, a justiça ela é eterna e perfeita. Olha só que coisa um pouquinho quanto abstrata. E ela existe em um plano superior. Ou seja, a justiça é um degrau de superioridade em relação aos conceitos abordados em meio à sociedade. Para ele, a justiça é igual para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Ou seja, a justiça ela é universal. Um parâmetro um pouco difícil até então da gente visualizar nos dias de hoje. Porque se o direito ele é influenciado, ele é um reflexo da sociedade, a justiça seria então um reflexo superior em meio a tudo isso? É uma boa pergunta que eu deixo para vocês, tá? Ou seja, a justiça para Platão não passa de uma utopia perfeita. Algo também muito complexo de falar sobre. O professor comentou comigo que ele falou para vocês a respeito do mundo das ideias, né, um dos principais tópicos abordados por Platão.
o professor comentou com vocês, então eu vou tentar só complementar um pouquinho da informação que ele trouxe, até porque o mundo das ideias de Platão é algo muito, mas muito complexo, muito difícil de tentar visualizar, até porque é um conteúdo muito abstrato. Mas vamos lá. O que é, então, o mundo das ideias? O mundo das ideias ele é tudo que a gente vê. Ele é imperfeito e imutável, ou seja, pode ser modificado, a gente consegue mudar. Tudo o que percebemos é apenas uma cópia ou uma sombra daquilo que verdadeiramente vemos e que é perfeito. Ou seja, a sabedoria, o conhecimento, ele vem de compreender essas essências com a razão e não pelos sentidos. Eu sei que isso ficou muito abstrato, mas eu vou tentar dar um exemplo para que vocês consigam compreender melhor esse tema. Então, sei lá, imagine uma cadeira. Uma cadeira, quando você compra ela é imperfeita, afinal ela pode ser quebrada ou ela pode se desgastar com o tempo. É algo normal, os materiais são assim. Só que vamos deixar agora o conceito de cadeira de lado. Aliás, não, perdão, né? Vamos deixar o conceito material de cadeira de lado e vamos abordar o conceito ideal de cadeira. Então, a ideia de cadeira, a ideia da cadeira, aliás, ela é perfeita e ela é eterna. Afinal, ela representa a essência de todas as cadeiras possíveis. Deu para entender um pouquinho? É um tema muito complexo, eu imagino que o professor vai reforçar esse tema com vocês e com certeza eu também vou reforçar em algumas outras aulas, tá? Aqui só foi um primeiro contato que a gente teve com o tema para poder debater melhor sobre. E por último, mas não menos importante, agora a gente vai para o discípulo de Platão, chamado Aristóteles, um cara extremamente importante. E só uma observação legal, que Alexandre o Grande, uma imagem histórica, né, uma pessoa histórica muito importante, também foi discípulo de Aristóteles, tá? Então só para você ver o quanto, né, esses requisitos de mestre e discípulo, eles permearam por muito tempo a história, é muito interessante saber sobre. Mas vocês vão ver também, pessoal, que grande parte daquilo que a gente vê como hoje, que a gente aceita como hoje, na verdade foram ideais plantados por Aristóteles. Eu peço um segundinho só que eu vou beber água. Eu tô falando bastante aqui. Mas, para Aristóteles, a justiça é o que regula as relações humanas. E ela busca, e o principal bem dela, da justiça, é buscar o bem comum. Ou seja, no período em que isso era debatido, parecia não ser algo tão inexistente, porque as pessoas, né, não davam ouvidos a isso. Hoje, quando a gente escuta disso, né, quando a gente escuta isso, que a justiça ela é uma arma que deve ser usada para buscar o bem comum, parece ser algo simples, algo banal. Olha, a gente vê isso todo dia, afinal, a gente estuda isso. Só que, né, só para você ver como a gente passou por uma evolução filosófica, por uma evolução do pensamento, uma evolução social que permitiu com que esses ideais, que lá atrás não eram ideais impostos verdadeiramente, hoje se tornaram, tá? Mas então, para Aristóteles, a justiça ela é prática, diferente da justiça de Platão, né? Platão idealizava muito o quesito de justiça. Ele defendia absurdamente o coletivo, deu para perceber, né? Respeitando os direitos e as necessidades alheias, além de assegurar a harmonia e a cooperação entre os cidadãos. Então vocês percebem que Aristóteles ele traz já um conceito de justiça muito mais voltado para a coletividade. A gente tem que pensar no bem comum de todos, e isso é muito importante, né? Não é à toa que a gente hoje enxerga isso como natural e algo justo. Então, para o quesito de Aristóteles, ele trabalha em uma harmonia social, num bem comum e em um respeito alheio muito grande. A justiça não é apenas seguir as regras, mas promover o equilíbrio nas relações humanas. Então esse é um conceito muito, muito legal, muito divertido sobre Aristóteles, né? Muito importante também. E só alguns outros pontinhos, pessoal, que talvez isso aqui se destoe um pouquinho da matéria, mas eu acho muito legal a gente mencionar, tá? Que é novamente a justiça. Aristóteles criou não vou dizer três conceitos, mas três justiças que a gente utiliza muito hoje, só para vocês verem o quão importante elas são. Eu vou passar aqui três conceitos de justiça para vocês
que é a justiça distributiva, a justiça comutativa e a justiça corretiva, tá bom? O que diz então cada uma delas? De novo, algo trabalhado por Aristóteles. A justiça distributiva, ela se baseia na proporcionalidade, ou seja, cada pessoa recebe de acordo com o mérito, contribuição ou necessidade. Você quer ver um exemplo muito claro disso? A gente recebe dinheiro trabalhando de acordo com a nossa competência. A gente está estudando, por exemplo, para que a gente possa ter uma certa competência a respeito de algo. Isso é uma justiça distributiva, entende? A gente baseia proporcionalidade nisso tudo. Também é muito legal. Então agora a gente vai para a justiça comutativa. O que é a justiça comutativa? Ela regula as relações entre os indivíduos. Essa justiça também é chamada de justiça contratual. Pode fazer um paralelo aí bem óbvio sobre. O que uma pessoa ela deve ser equivalente ao que recebe. Ou seja, vamos imaginar um seguinte exemplo também. Eu sou um jardineiro e eu fiz um trabalho bom como jardineiro, aliás, eu fiz o meu trabalho como jardineiro, eu devo receber de maneira justa pelo meu serviço prestado. A justiça comutativa, contratual, ela trabalha em cima disso. Não é à toa que isso é um dos pilares do nosso direito civil, por exemplo. E por fim, nós temos a justiça corretiva. Isso aqui é puramente direito penal, tá, pessoal? Que é aplicada quando existe uma injustiça. Não somente direito penal, mas são vários outros fatores, né? Ela é aplicada quando existe uma injustiça. O objetivo é restaurar a igualdade, corrigindo os danos e as perdas. Você quer ver um exemplo claro disso? É uma indenização. É, por exemplo, uma pessoa ser presa de acordo com uma injustiça que ela cometeu. Isso é justiça corretiva. E, de novo, eu abordei esses temas para que vocês possam ter noção do quão correlacionadas esses três grandes pilares que a gente viu, a nossa justiça, o nosso conceito de justiça, o nosso conceito de sociedade está. É um parâmetro completamente inerente às filosofias que eles trabalhavam. E não é à toa que é por isso que a gente estuda de maneira tão afunda esses três e do quão importantes eles foram, tá, pessoal? Então, a aula de hoje se encerra. Consegui trabalhar alguns pontos com vocês. Agradeço a atenção de todo mundo que me deu essa oportunidade de falar. Não tenha dúvidas que a gente vai, durante esse semestre, trabalhar de uma maneira muito harmoniosa e de maneira muito cooperativa. Então saibam que eu estou aqui para caso surjam dúvidas a respeito do tema. Claramente vou respondê-las todo quando possível, mas que nós com certeza faremos um trabalho junto muito, muito satisfatório para todos, viu? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula, pessoal.